Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos à nossa sessão hoje, nosso webinar da MIFA sobre admissões do ensino superior. Meu nome é Franci e estou aqui hoje para compartilhar várias informações com vocês. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a MIFA, se você ainda não conhece essa organização, uma organização estadual que foi criada aqui mesmo no estado de Massachusetts, nos anos 80, e com o propósito de ajudar as famílias a planejar, economizar e pagar o seu ensino superior. Então, hoje, nesse webinar, a gente vai cobrir vários tópicos. Então, aí na tela você vai ver tudo o que a gente vai conversar hoje sobre as tendências atuais, as suas listas de faculdades, as visitas ao campus, processo de candidatura, auxílio financeiro. E, para finalizar, vamos falar sobre alguns recursos gratuitos que existem aí para você e seus filhos nesse processo de admissão. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre as tendências, né, agora no mundo das admissões de universidade. Cada vez mais a gente vê mais alunos se candidatando a várias instituições, então você vê, com frequência agora alunos aplicando para várias universidades ao mesmo tempo, né, então, esse é um ponto importante. O segundo que devido a essa, né, aos alunos aplicando para várias universidades, cada vez mais o interesse demonstrado vira um fator muito importante nessa hora da sua candidatura. Então, o que que é o interesse demonstrado? Né, você mandou um e-mail para a faculdade, você conversou com algum oficial da faculdade, você fez uma visita, enfim, a gente vai cobrir mais um pouco sobre isso, mas, só para você saber que várias vezes, ou a maioria das vezes, as universidades estão, prestando atenção, né, no tipo de interações que o seu aluno está tendo, com o campus, com a universidade, com o oficial de admissão, e isso faz parte do processo seletivo também. Outra tendência, que tem, né, aparecido nesses últimos anos é as suas redes sociais. Então, um estudo de 2023 da Kaplan revelou que 67% dos responsáveis pela admissão, eles acreditam, né, que é importante verificar suas redes sociais, as redes sociais dos candidatos para saber mais sobre eles, né. E é uma prática legítima, então uma coisa que é importante também é prestar atenção, né, o que que você está postando nas redes sociais, já aconteceu casos já de alunos serem aceitos na universidade, daí, enfim, postar algo, complicado, né, assuntos espinhosos na redes sociais, e acabar tendo aí isso afetar sua admissão. Então é muito importante que você preste atenção o que que você está postando nas redes, porque sim, faz parte desse processo seletivo para muitas universidades. Claro que o custo ainda continua sendo um fator muito importante, né, estamos aqui hoje para falar sobre isso também. Existem mais formas agora de você interagir com as instituições acadêmicas, né, no mundo digital, então você tem aí, a gente já falou das redes sociais, e-mail, visitas virtuais, enfim, tem várias maneiras de você conseguir interagir com a universidade, mesmo que talvez você não more, né, próximo dessa instituição. Eh, Você vê cada vez mais instituições também com os testes opcionais e então mais candidatos nessas instituições, né, então assim, se abre mais um leque de possibilidades para ser aceito, nas universidades com com essa abertura então de testes opcionais. Você também tem listas de esperas mais longas, obviamente devido a mais candidatos, né, e mais aplicações, e também você tem, o processo de admissão direta, que também é uma tendência, que vem crescendo nos últimos anos, né. Então, o mais importante, a primeira coisa a falar quando você começa esse processo todo é a organização, né. Como a gente falou ali, muitos alunos estão aplicando para cada vez mais universidades, então como você está se candidatando a várias universidades, é importante que você desenvolva algum tipo de sistema para acompanhar todas as suas candidaturas, os prazos, porque nem toda faculdade, toda universidade vai ter o mesmo prazo que a outra, né. Então é muito importante você se organizar. A MIFA oferece gratuitamente um aplicativo, um sistema para você se organizar, né, chama o College Application Manager, onde você pode ali então, né, fazer uma planilha das suas universidades, os prazos, as datas, os requisitos, né, precisa de exames, não precisa de exames, precisa de redação, quais são os prazos de ajuda financeira, enfim. Porque como eu falei, é muito importante você ser organizado e prestar atenção em tudo isso, porque nem toda faculdade, nem toda universidade vai ter os mesmos prazos, então você tem que se organizar aí para conseguir, né, fazer o melhor processo possível, né, de candidatura.
Então, é só você visitar aí esse link, né, ou ir no website da MIFA que tem esse recurso grátis para você se organizar. E nesse processo de organização, né, é muito importante que você faça uma pesquisa das instituições acadêmicas que você está considerando. Se você ainda não sabe, né, se você não tem nenhuma universidade, nenhuma faculdade em mente, então comece com essa pesquisa ampla, né? Você pode usar aí vários recursos que você vê na tela. Tem o College Navigator, né, que te ajuda a buscar instituições acadêmicas baseado na matéria, nos cursos, etc. Tem vários critérios ali que você pode usar para fazer sua busca. Você tem o College Scorecard, né, que também providencia informações sobre as instituições, inclusive sobre as médias, a dívida estudantil, o índice de graduação, o salário dos ex-alunos. Então, muita informação importante para você, né, começar a fazer sua lista aí. Tem o Big Future, que é uma busca, é outro site de busca né, de instituições com informações sobre o seu currículo, candidatura, pagamento, enfim. E, finalmente, o MIFA Pathway, que é uma ferramenta de busca e correspondência de instituições acadêmicas com base nas suas preferências. Então, muitas as escolas têm tem acesso ao MIFA Pathway, ou você pode ir no website aí, né, que está na tela para você ter esse recurso. Mas é importante que o seu primeiro passo, agora que você decidiu, né, o seu filho, sua filha decidiu se inscrever no ensino superior, é começar essa busca e entender melhor quais são as suas opções, quais instituições estão disponíveis, né, onde que você pode seguir esse curso que você está pensando, enfim, usar esses recursos para fazer uma lista, porque existem, né, inúmeras universidades no país inteiro, então, para você começar a criar um funil ali e fazer uma listagem ampla, né, uma busca ampla para criar uma lista das instituições que fazem sentido para o que você está buscando. Na hora de fazer essa busca, como eu já falei, né, existem vários fatores a você considerar, e isso vai depender muito de uma escolha pessoal, né, tanto do aluno quanto dos pais ou guardiões, enfim, quem está envolvido nessa decisão, quem está envolvido talvez pagar, né, esses estudos. Então são vários critérios que você pode usar e mais uma vez isso vai depender muito da família, dos objetivos, mas alguns dos fatores que você pode considerar na hora que você começa a fazer sua busca e você começa a funilar a sua lista de universidades, é o tamanho, a localização, você, né, você quer seu filho quer ficar perto de casa, quer talvez morar em outro estado, conhecer um lugar diferente, eh você está procurando uma universidade pequena, uma universidade maior, né? Qual o número ideal para você, para o aluno? Qual é o número ideal de alunos numa sala de aula? Qual o tamanho ideal do campus? Claro que o principal existe meu curso, né? Essa instituição oferece o curso que o aluno pretende estudar, ou se o aluno ainda está indeciso, né? Talvez você não tenha ideia do que você quer estudar. Então é importante talvez buscar uma instituição que dê um apoio maior para um aluno que ainda não está bem decidido, né? Você pode fazer 2 cursos juntos, você pode ter um tempo maior para explorar e então declarar uma matéria. Então coisas que você tem que qual é a cultura do campus, né? Quais são as atividades? Então talvez o aluno pratica uma atividade na high school e ele quer continuar fazendo essa atividade na faculdade, a faculdade vai ter essa atividade. Programas de intercâmbio, né, estudo no interior, muitos alunos buscam a oportunidade de fazer o intercâmbio, então talvez isso seja uma prioridade para aquele aluno na hora de buscar as instituições certas, né. Serviço de orientação, de carreira, existem estágios, né, os estágios fazem parte desse curso, enfim, vários critérios aí que você pode usar na hora de fazer sua busca. E claro que o principal, assim, para muitas famílias é a viabilidade econômica, né. Faz sentido financeiramente meu filho ou minha filha, estudar nessa faculdade? Qual é o tipo de ajuda financeira que eles oferecem? Existem bolsas? Então, tudo você coloca ali, né, na hora de fazer sua busca e montar a sua lista. Depois de ter uma lista boa, digamos assim, né, você tem aí suas escolas, as instituições principais que foram escolhidas usando todo esse critério. Qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer uma visita. Para então entender melhor se realmente é aquilo que você está pensando, é realmente, né, atinge os critérios que a família, que o aluno tem, e você pode descobrir mais sobre a faculdade fazendo visitas formais ou informais.
Então, as visitas informais, né, você pode, enfim, se é uma faculdade mais perto, você pode pegar o carro, ir lá, dar uma volta, passear pelo campus, você vai entender melhor o tamanho, o contexto, a cultura, né? Você vai ver os alunos caminhando. Às vezes é recomendado você fazer essa visita num período onde tem aulas, né? Para você ver mesmo a vibração do campus, ver os alunos lá, entender melhor como são as pessoas naquele campus, e você já tem uma ideia, assim, né? O aluno pode olhar e pensar assim: será que eu me daria bem aqui? Faz sentido? Será que eu consigo me ver aqui, né? E daí então você pode também fazer visitas formais, onde você vai agendar uma visita para a faculdade. Normalmente isso é feito através do escritório de admissão. Você vai lá, vê quando que está disponível as visitas, pode sentar numa apresentação, e aí eles vão te dar informações mais específicas, né? Como a vida acadêmica, quais são as atividades que estão disponíveis nessa universidade, os planos de alimentação, de moradia, responder as suas perguntas. Você pode normalmente ter uma oportunidade de aí sentar com um oficial de admissão e fazer essas perguntas, entender melhor qual é o processo de seleção, etc. Então, a gente recomenda que você comece a fazer essas visitas antes mesmo de chegar no seu último ano de high school, para você ter essa base, né? Entender melhor se essas instituições que você, enfim, colocou na sua lista ali, se elas ainda fazem sentido para você, né. Porque às vezes você tem uma lista, a universidade parece perfeita, e daí você vai visitar e, o campus talvez não faz sentido, ou você não se sentiu à vontade lá, enfim, a vibe é diferente. Então é importante tirar o tempo para fazer essas visitas e entender melhor, né. E no começo da apresentação a gente falou sobre interesse demonstrado. Fazer uma visita formal na universidade também é considerado um interesse demonstrado, então só fiquem atentos a isso também, sabe, é uma maneira, mais uma vez, de demonstrar interesse. Então, por mais que talvez você já tenha certeza que você, né, quer aplicar para certa universidade, que é lá que você quer estudar, principalmente se é uma instituição que tem um processo seletivo mais difícil, né, mais competitivo, sempre bom fazer essa visita formal para mostrar aí seu interesse. Outra maneira de você fazer sua pesquisa mais ampla, entender melhor sobre os cursos oferecidos e outras universidades, é você participar de uma feira universitária. Muitas vezes você tem isso acontecendo na sua escola. Se não tem nenhuma feira oferecida na high school do aluno, você pode se inscrever para uma nacional ou estadual que acontecem, né, durante o ano letivo. Então você pode, então, fazer uma pesquisa, às vezes até mesmo no escritório de orientação da high school, você vai ter lá uma lista de feiras que estão acontecendo na região, ou, né, na escola mesmo. E aí você confere a lista de instituições que vão participar dessa feira com antecedência para você saber quem vai estar lá, né, e aí você tem um plano de ação, porque normalmente essas feiras não duram muito tempo, de 1 a 2 horas, e você tem lá várias universidades para você visitar. Então é bom você ter esse plano de ataque antes de chegar, né, na feira universitária, para você poder aproveitar ao máximo esse tempo. Então você faz um plano de ação, né, antes de começar. Quais são as universidades que eu preciso conversar, quais são aquelas que talvez eu, se não tiver tempo, tá tudo bem, né. Existem, sessões informativas acontecendo nessa feira, quais que são interessantes para mim, que eu possa ir para ter mais informações, né. E ali mesmo, às vezes, você pode, então, digamos que você tem uma conversa muito boa com um oficial de uma, né, com um representante de uma universidade, você pode, então, agendar aquela visita formal para ter uma conversa mais prolongada, né, se disponível, e etc. Então é muito importante vocês ficarem de olho aí nessas feiras universitárias que acontecem durante o ano letivo. Você pode visitar os sites como NACAC Fairs.org, essas são as feiras nacionais. Aqui na região de Boston, a gente tem uma que acontece toda primavera, lá no centro de convenções, no centro da cidade. Aí você pode também visitar o NIACAC.org para ver, esse é o website do conselho regional, né, da Nova Inglaterra, de feiras, que daí você pode ver lá, existem feiras universitárias que acontecem em várias faculdades diferentes, ou até mesmo em escolas, né, aqui na nossa região, e você pode ver o que que é mais próximo para você. Normalmente esses 2 websites vão ter feiras, vão ter várias listagens de feiras, e também essas feiras são muito grandes, tem várias instituições para você conhecer, então vale muito a pena você visitar esses sites e usar essa informação para o seu planejamento aí enquanto você, né, está buscando, fazendo a sua lista, e buscando informação sobre as universidades que você está interessado. Outro critério muito importante é você você ter noção das chances de admissão, né. Então, na hora que você monta a sua lista de universidades, né, como aluno, é bom elaborar uma lista bem balanceada. O que que isso quer dizer? Você vai fazer ali 3 categorias dentro da sua lista.
baseado nas chances de admissão nas universidades que você escolheu. Então, você vai fazer ali uma provável, uma possível e uma que é no alcance, né? Então, o que a gente chama de reach. Então, provável são aquelas universidades que, baseado nas informações desse aluno, né, nas suas notas, nos seus extracurriculares, etc., nas suas recomendações, é bem provável que você vá ser aceito, né? Tá garantido, você atinge todos os critérios, você sabe que ali você com certeza vai ser aceito ou tem uma probabilidade muito grande. Aí você tem a possível, aquela que você tá no meio, né? Pode ser que você tem todo o critério, mas talvez tá faltando alguma coisa, ou é um pouco mais competitiva, enfim, você faz uma lista ali das possíveis, né? E aí você tem o seu reach ao alcance. São aquelas universidades que você sabe que o critério de avaliação é muito mais rígido, talvez o índice de admissão é muito menor, né? Você tem vários alunos aplicando, eles só aceitam um número pequeno, ou enfim, ao alcance seria aquelas que você sabe que é um pouco mais fora de alcance, né? Que não quer dizer que você não vá ser aceito, mas a probabilidade é muito mais baixa do que as outras da sua lista. Então é bom você fazer uma lista final com essas três categorias, né? Para aí daí, então, quando você fazer suas aplicações de candidatura para as universidades, você ter aí três critérios, né? E expandir ali seu leque, né? Do processo de admissão. Isso é muito importante, porque daí você não vai é, colocar todos os seus, né? Depositar todas as suas fichas em um critério só. Você espalha as suas fichas para então, né? Isso é muito comum você fazer isso, eu digo o aluno, né? É muito comum que o aluno, enfim, divida suas chances, porque se o aluno está muito focado numa universidade, digamos, que tem um critério de admissão muito, muito rígido, que você sabe que é extremamente difícil, é muito competitivo, enfim. É interessante que o aluno tá, né? Se seu objetivo é aquele, mas vamos ter uma segunda, terceira opção também, né? Caso não dê certo aqui, temos as faculdades possíveis e prováveis que você, então, não vá ficar de fora de ter uma chance de, então, iniciar, né, a universidade no próximo ano, porque você depositou todas as suas fichas numa escola extremamente difícil, que você sabia que era complicado, né, de entrar. Então, mais uma vez, isso é só um conselho para que os alunos, né, que estão nesse processo seletivo tenham opções. Tenham opções e se a opção número um deles é uma escola extremamente competitiva, com uma chance baixa de admissão, que então eles tenham esses planos, né, para não ficar de fora aí do processo seletivo. É, mas é só uma dica, mais uma vez, né, para ajudar mesmo nesse processo que a gente sabe que é bem complicado. Então aí, né, você já agora chegamos ao ponto que fizemos toda aquela pesquisa ampla, fomos visitar as escolas, fomos nas feiras, fizemos todo o trabalho até aqui. A gente já entendeu quais as chances reais de admissão para cada, né, para cada critério, etc. Então agora vamos falar um pouco sobre os tipos de candidatura para as instituições acadêmicas, né? Então temos aí vários tipos de processo seletivo, vários tipos o que a gente diz, né, prazos de decisão, etc. Então você vai ter a decisão regular, que normalmente é o prazo normal de admissão, né? Normalmente no início de janeiro. Então seria o padrão, aí, o prazo padrão, né? Você tem a ação antecipada, chama early action em inglês. Esses são os prazos mais cedo. Então você vai emitir a sua aplicação, né? Sua candidatura para aquela universidade um pouco mais cedo. Enquanto a decisão regular normalmente começa em janeiro, o prazo para ação antecipada normalmente é novembro e dezembro. Você não está fazendo nenhum tipo de acordo com a universidade se você faz essa candidatura antecipada. A única coisa que está acontecendo ali é você está recebendo a sua decisão mais cedo. Então, isso é interessante quando o candidato, né, o aluno, digamos que é muito, 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 essa é a sua universidade número um, né, quer saber logo, porque é ali que eu vou estudar. Então, você pode fazer a ação antecipada, né? E se você sabe também que suas notas estão em dia, que você, né, preenche todos os critérios de admissão, que você com certeza vai. Com certeza não, porque a gente não tem certeza de nada, né? Desculpa. Mas que você tem uma probabilidade muito grande de ser aceito nessa universidade. Então, é sempre interessante você, né? Se essa universidade, essa instituição está ali no topo da sua lista e ela oferece ação antecipada, e você, né, mais uma vez, está ali no topo de alunos que provavelmente seriam aceitos, né, dessa universidade, baseado no critério de admissão deles, você pode então aplicar para ação antecipada.
né, recomendado. Se você quer muito estudar numa faculdade, digamos, e você sabe que você precisa, talvez eu preciso das notas do meu primeiro semestre, meu último ano ali para ter, né, um perfil melhor, você pode então esperar para decisão regular. Então isso é uma decisão, esses dois tipos de candidatura variam muito no perfil do estudante, mas são duas opções que não têm nenhum tipo de vínculo e não vai te, não vai prejudicar o aluno em nada, né? Tanto um quanto o outro. Você tem também, é importante lembrar, né, mais uma vez, que os prazos de decisão antecipada, eh, enfim, são um pouquinho mais cedo, né? Então, se você começou a se preparar ali no verão, antes de começar seu último ano, você já tem sua listagem, você vai estar pronto já para fazer esse tipo de candidatura, se necessário. Você também tem a decisão antecipada. Então, você tem early action e early decision. É importante você entender a diferença dessas duas. A ação antecipada é uma oferta não obrigatória, né? Então, você não está fazendo nenhum tipo de acordo vinculativo. Já a decisão antecipada é um acordo vinculativo. Então, se você está fazendo uma candidatura para uma universidade que tem essa opção de decisão antecipada, early decision, quando você faz a candidatura com esse modo de candidatura, você está fazendo um acordo com aquela faculdade que, se você for aceito, você vai se matricular lá. É como se fosse um contrato. Então, é importante entender essas duas diferenças para que você não acabe, sem querer, fa- é, fazendo um contrato obrigatório, né? Ou criando esse vínculo com a universidade se você não está certo que é lá que você quer se matricular. Então, outro ponto importante é saber se, por um acaso, essa instituição oferece ação antecipada e decisão antecipada, né? Qual das duas é oferecido? É, E mais uma vez, isso vai depender muito do perfil do estudante, dos seus objetivos, né? Da família, etc. Porque decisão antecipada não tem vínculo nenhum, você simplesmente sabe mais cedo se você foi aceito ou não. Já a decisão antecipada, você está, sim, entrando em acordo que você vai se matricular, independente do que acontecer. E daí você tem também a admissão contínua. Então, essas são universidades que oferecem essa admissão, que essas decisões vão sendo tomadas de forma contínua, né, entre novembro e maio, não importa quando você fazer sua candidatura, mandar sua aplicação, eles vão aí avaliar sua aplicação e te dar uma decisão. É, Outra opção também, se você ainda não decidiu, se você precisa de mais tempo para preparar a sua candidatura, etc., né? É saber se a universidade oferece isso e te dá um tempo mais para se preparar. E daí, finalmente, você tem a admissão aberta, né, que chama Open Admissions, que normalmente é muito prático dos community colleges, onde a maioria dos alunos são aceitos para a maioria dos cursos em qualquer época do ano. Então, normalmente você vai ver isso nos community colleges, onde o critério de admissão é, é um pouco diferente, onde a maioria dos alunos são aceitos. O critério, né, de admissão é normalmente se você tem aí completado né, o seu high school, se tá tudo certo, você entra, né? A maioria dos programas são aceitos em qualquer época do ano. Mas são aí, então, todos os tipos diferentes de candidatura, e mais uma vez você tem que, quando você fizer sua lista de universidades, é importante que você pesquise isso também, para se organizar bem na planilha que a gente recomendou lá no começo dessa apresentação. É, então, daí passando para a próxima parte, você já entendeu quais os tipos de candidatura que cada universidade oferece na sua lista. Agora nós passamos para o próximo passo, que é realmente fazer essa candidatura, né? E aí você tem vários formulários de candidatura disponíveis para aplicar para essas instituições acadêmicas. O mais comum é o Common App, commonapp.org. Normalmente, o seu conselheiro na escola vai ajudar, né, a preencher o seu Common App. O Common App é como se fosse uma aplicação generalizada. Então, todas as universidades que fazem parte daquela aplicação, você praticamente está fazendo uma aplicação de candidatura e daí você escolhe várias instituições para enviar aquela aplicação. Então, por isso que é como se fosse um compilado de universidades que usam a mesma aplicação. Então, essa é a maneira mais comum, né? Você também tem o Universal College App, que também é um sistema parecido, e o Coalition App, né? Então, às vezes você tem aí instituições que fazem parte do Common App, mas não fazem parte do Coalition, ou fazem parte do Coalition, mas não fazem parte do Common. E assim vai. Então,
é importante quando você estiver organizando a sua lista de universidades, né, com os prazos certinho, entender em qual sistema, qual formulário de candidatura eles pertencem. E algumas vezes você ainda vai ter aplicações, você vai ter instituições que não participam de nenhum desses formulários e tem a sua própria, aplicação direto no website deles, né. Então é importante aí você mais uma vez, se organizar, usar sua planilha para anotar isso também, né? Quais instituições fazem parte de qual aplicação, quais você tem que fazer uma aplicação separada, etc. Para então, né, determinar qual vai ser o seu melhor plano de ataque aí nos seus formulários de candidatura. E por último, muito raro, mas ainda existe também a candidatura em papel, onde você faz uma aplicação, preenche à mão no papel. Não é muito comum hoje em dia, mas ainda existem alguns lugares que sim, tem isso também. Então tá, estamos prontos para fazer candidatura, você já pesquisou, já sabe, qual formulário usar, etc. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes do pacote de candidatura, né, da sua candidatura para as universidades que você escolheu. Eh, Como eu já mencionei antes, os requisitos de candidatura podem variar muito de universidade para universidade. Cada uma tem o seu critério, cada uma tem, né, aí os seus requisitos, em específicos. Mas, então assim, cada candidatura pode incluir um ou todos os itens que você vê aí na tela, né. Então, normalmente você vai preencher um formulário de candidatura, independente para onde você está aplicando, seja o Common App, seja o Coalition App, seja uma aplicação no website da universidade direto, seja uma aplicação de papel, né, eles vão coletar essa informação sua. Seu histórico escolar, né, do ensino médio, seus transcripts da high school, normalmente também vão ser requisitos, isso é quase padrão. Suas notas de teste padronizados, é aí que talvez algumas instituições não vão requerer isso, porque elas são test option, né, tem aquela opção de não enviar seus exames, cartas de recomendação, suas listas de atividade, o seu currículo, redação pessoal, entrevista. Esses outros critérios aí vão variar muito de instituição para instituição. Então é importante que quando você fizer a sua lista e organizar tudo naquela planilha da MIFA que a gente falou no começo da apresentação aqui, é importante que você tenha uma coluna também para anotar isso aí. O que que cada instituição está pedindo, o que que você vai ter que fazer para completar a sua candidatura. É claro que, né, as suas notas aí, a sua preparação acadêmica é um ponto principal na sua candidatura para a universidade. Então, o que que é isso? Você vai ser avaliado no rigor das suas matérias, né? Você fez alguma matéria com rigor mais alto, as notas, claro, né? As notas do aluno são muito importantes, mas também o rigor das suas matérias na escola. Além de, né, o aluno se desafiou, então ali mais uma vez, né, você pegou classes interessantes que talvez são um pouco mais desafiadoras, mais rigorosas. Outro ponto importante é a melhoria ao longo do tempo. Então, digamos que um aluno começou a high school mal, seu primeiro ano não foi muito bem, né, talvez tinha umas aulas mais difíceis, enfim. Mas você vê aquela progressão ao longo daqueles 4 anos, onde o aluno, né, talvez começou não tão bem, mas foi subindo, 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 onde você vê que tem aquela progressão, aquela trajetória de melhora durante os anos, isso conta muito ponto, isso é importante para ver que o aluno conseguiu, né, recuperar, que ele conseguiu conseguiu focar, conseguiu, né, exceder ali aquele começo. Importante também, é uma coisa que é bem vista, é se o aluno excedeu os requisitos mínimos, né. Ele fez só o mínimo ou ele ou ela foi lá e, né, teve aulas mais rigorosas, se desafiou, enfim, né. Então é importante isso também, isso às vezes vai ajudar aí no processo seletivo. Também é importante olhar, né, o outro critério de avaliação na hora de avaliar a sua candidatura é a relevância para os planos da instituição. Então, por exemplo, um aluno que está, se candidatando a um curso de engenharia, eh, é interessante ver naquele currículo, talvez, se o aluno fez aulas de matemáticas mais avançadas, tem algum curso de engenharia que ele fez na escola, enfim, como isso se encaixa nos seus planos universitários, né. E, finalmente, você tem aí valores variáveis para as faculdades e universidades públicas de Massachusetts, né, então tem critérios específicos aí, hã que são que são importantes na hora de você se candidatar para universidades públicas.
né? Que basicamente é você tem que completar aí durante o seu tempo na escola, né? Na high school, você tem que completar aí os critérios mínimos para formação, né? Na high school aqui de Massachusetts, e isso também vale, são critérios importantes na hora de se candidatar para universidades públicas. Como a gente já falou antes, algumas escolas, algumas universidades, algumas instituições requerem testes padronizados, outras não, né? São opcionais. Mas a gente tem aqui na tela uma descrição dos exames diferentes, né? Você tem o PSAT, que é um exame, na verdade, é como se ele fosse o pré-SAT, né? O SAT é um teste padronizado que avalia ali o nível de preparo do aluno para uma instituição acadêmica. E você tem as notas do PSAT, que é como se fosse o pré-SAT que os alunos fazem normalmente no começo da sua carreira da high school. Um exame, um teste padronizado que é como se fosse, não diria o oposto, mas é uma alternativa do SAT, ou ACT, que também é a mesma coisa, um teste que, né, está ali mesurando o nível de preparo para a instituição acadêmica do aluno. Então, esses dois, esse ACT ou SAT, eles são os testes padronizados mais comuns que são pedidos no caso né, de ser um critério de seleção para universidades. Esses dois testes são os mais comuns. Alguns alunos fazem aulas avançadas na high school e, com isso, eles fazem o exame do AP, né, que é as classes avançadas. Dependendo do nível que você chega, você pode fazer, então, esse exame que vai demonstrar conhecimento naquele assunto específico. Então, você tem exames de inglês, de literatura, de matemática, de ciências, enfim. Se o aluno decide fazer esse exame AP, que não é, obrigatório, mas algumas universidades vão sim aceitar os créditos do seu exame, dependendo da nota que você tirar nesse exame, e também pode ser usado na sua avaliação, né, no processo seletivo. Mesma coisa com as notas do PSAT. Isso vai depender, mais uma vez, do critério específico de cada instituição que você está decidindo aplicar. Cada universidade vai ter os seus critérios, né, disponíveis e eles são diferentes. Há universidades que vão querer notas do SAT ou ACT. Há universidades que vão exigir exame AP. Tem outros que não. Então você tem que, mais uma vez, se organizar, né? Vou continuar falando isso a apresentação toda. Você tem que ser organizado e anotar tudo isso para saber como montar, né, o seu plano de ataque aí no processo seletivo, porque realmente pode ficar bem confuso quando você tem tantos critérios diferentes em cada instituição. Outra coisa que já foi falado aqui, que talvez seja um critério, dependendo de onde você está, né, pensando em aplicar, algumas universidades vão pedir sim sua lista de atividades e currículo, né? Então, o que que é isso quer dizer? É mostrar aí como que você se destaca, como que esse aluno se destaca além da parte acadêmica. Atividades extracurriculares, faz parte de algum clube na escola, joga algum esporte, né? Pratica algum esporte. eh, Responsabilidade de família e emprego também podem ser incluídas nesse currículo, sim, né? Ou serviço voluntário, né? Se esse aluno talvez está fazendo serviço voluntário no final de semana, talvez está participando de algum grupo da igreja, enfim. Mostrar que o aluno consegue aí balancear várias atividades ao mesmo tempo que está mantendo suas notas, né? Então, às vezes essa lista de atividades, esse currículo, é, serve para mostrar além do que está no papel, né? Porque você vê talvez um aluno que talvez não tem notas excelentes, mas talvez não se desafiou tanto, ou não tem tantas oportunidades de ter classes desafiadoras, porque a escola não oferece, mas você vê que então esse aluno está saindo todo dia depois da escola, está jogando 3 esportes e ainda está trabalhando no final de semana. Então você vê que é uma pessoa que consegue balancear várias coisas ao mesmo tempo, que ali talvez não vai ter problema nenhum em então fazer o mesmo na faculdade, né? Então é importante você conseguir mostrar ali o seu impacto, como que o aluno se destaca além do acadêmico. O acadêmico, né, a universidade vai ter acesso às suas notas, mas o que que você pode mostrar além disso que seria interessante nesse processo, né? Seja um programa de verão, quem sabe você fez algum camp, né, que está relacionado aí ao que você quer estudar, enfim, o que você puder mostrar de destaque, além das suas notas, você inclui aí na sua lista de atividades e seu currículo. Muitas das escolas também vão ter esse requisito da redação, né? Algumas obrigatórias, algumas não.
Mas, mais uma vez, a redação de candidatura, ela fala muito sobre você, o aplicante, o aluno, né? Então, você quer ali, né, nessa redação, é uma oportunidade de você, mais uma vez, mostrar quem você é. É uma oportunidade para esse aluno mostrar algo que talvez não está claro, né, na documentação formal que está sendo enviada. Não, talvez que a pessoa não, que esteja avaliando essa aplicação não consiga ver, não consiga enxergar através de somente as suas notas, né? Então você vai ali compartilhar algo seu, algo significativo e pessoal do aluno. Você pode abordar vários assuntos, algumas instituições vão ter perguntas específicas que você tem que responder nessa redação, mas é importante que você comece a escrever essa redação no começo, bem lá no início do seu processo, para você ter tempo de ler, reler, avaliar, né, fazer modificações se necessário. E o mais importante, né, tirar esse tempo, reservar mesmo um tempo para poder revisar esse texto, certificar que não há erros de gramática, certificar que está bem compreensível, legível, bem escrito. Tirar um tempo mesmo para fazer isso, porque dependendo da onde você está aplicando, dependendo da instituição, às vezes essa redação vai ser, né, o ponto final ali para alavancar a sua candidatura, né? Se você tem vários alunos ali que preenchem o mesmo critério, com as mesmas notas, no papel eles são iguais, a redação às vezes é a oportunidade de você mostrar o que que você pode acrescentar para a sua universidade, né? Mostrar um pouco mais de você. Então, muito importante. É uma oportunidade muito boa para o aluno, então, se destacar na hora do processo seletivo e através da redação. Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo de alguns temas que foram os temas da redação da Common App, né, no outono de 2026. É, os temas de 2027 provavelmente serão bem semelhantes e vão ser divulgados agora, no mês de fevereiro. Então você pode ver aí, né, alguns temas, e normalmente no Common App você vai ter oportunidade, você vai ter vários temas, vai escolher um e escrever sua redação. Um ponto importante é, mais uma vez, tenha tempo, reflita sobre essas perguntas, né, o que que faz mais sentido para você, peça para alguém revisar, peça para alguém ler para você, para te dar um feedback, né? E mais uma vez, eu vou reforçar aqui que essa é uma oportunidade única do aplicante mostrar algo que talvez não esteja claro, que não transpareça simplesmente olhando o seu currículo, simplesmente olhando as suas notas. Então, a oportunidade de contar algo sobre você, né? Você fez algo grandioso, você teve impacto, por que você, né, falar de uma conquista, refletir sobre alguém que te inspirou para buscar esse objetivo, enfim, né? É uma oportunidade muito boa ali para você se destacar e falar um pouco mais sobre você para a pessoa que está avaliando a sua aplicação. Muitas universidades também vão ter como requisito a carta de recomendação. É importante que na hora de buscar, as pessoas para fazer essa recomendação, que você busque adultos que conhecem você de verdade, que te conheçam bem, que possam contribuir com uma perspectiva útil sobre os seus pontos fortes. Então é mais importante que seja alguém que te conheça bem do que ser alguém importante, digamos assim, sabe. Então, por exemplo, você vai pedir uma recomendação pro prefeito da cidade que você mora, que não te conhece, que talvez te viu uma vez na vida. Ou você vai pedir recomendação para um professor que foi seu professor durante 3 anos, né. Quem que vai poder escrever melhor sobre você? Quem que vai poder, eh, realmente fornecer essa informação, essa perspectiva útil que vai ajudar na sua candidatura, né. Então é importante você pensar um pouco sobre quem você vai pedir para fazer essa carta de recomendação. É importante que você, depois que você tiver as pessoas em mente, que você dê tempo suficiente para essas pessoas escreverem a sua carta, né. Então ali, é importante, quando perguntar, o mais cedo possível, né. Se você está fazendo a sua aplicação esse ano, esse próximo ano letivo aqui, digamos que você vai aplicar em outubro, interessante que você peça quanto antes, meses antes, que essa pessoa escreva recomendação, principalmente se você está contando com um professor, com algum conselheiro da sua escola para fazer essa recomendação, porque eles vão ter muitos outros alunos fazendo esse mesmo pedido. Então você tem que dar tempo para essa pessoa realmente poder escrever uma carta de recomendação digna, né, de você e das suas perspectivas. É importante também, claro, né, agradecer aí e mais uma vez, ter consciência do tempo dessa pessoa e dar tempo suficiente para se preparar.
Não é todas as universidades, mas algumas vão requerer uma entrevista. Algumas oferecem entrevista como algo opcional. Mais uma vez, isso vai fazer parte da sua pesquisa, né, da sua lista de universidades, mas é a entrevista em si, quando a universidade ou requer ou, né, tem essa opção de entrevista, isso é uma oportunidade de você ter uma conversa presencial e com um oficial daquela universidade, ou talvez seja alguém que já se formou daquela universidade que ajuda nesse processo, mas é um jeito, mais uma vez, eles conhecerem as pessoas por trás daqueles números, por trás daquela aplicação que eles receberam, né? Então, não, mais uma vez, não é toda universidade que oferece, né? É um número reduzido de instituições que oferecem entrevista. E você tem aí dois tipos de entrevista: você tem a informativa e a avaliativa, né? Então, esteja preparado para responder essas perguntas, né? Faça o seu dever de casa ali, se prepare bem antes de fazer essa entrevista, se é um requisito do seu processo seletivo. É, tenha em mente quais são os seus motivos, né, a sua motivação para se candidatar à sua universidade. Esteja preparado, realmente, leve isso como se fosse praticamente uma entrevista de trabalho, sabe? Por que que eu quero estudar nessa faculdade? Por que eu? Por que aqui? Né? Esteja preparado também para fazer perguntas pertinentes, né? Abordar os conceitos básicos e, mais importante, se você estiver bem preparado, você vai relaxar e poder ser você mesmo. Esse é fundamental, né? Você chegar com uma presença relaxada, que você poder ser você mesmo, que você possa ali transmitir o porquê que você seria uma boa adição, né, àquele campus, àquela universidade. Então tá. Fizemos todo o processo seletivo, você fez a sua entrevista. Então agora vamos falar um pouco sobre a decisão, né? O momento chave ali. Então, você tem aí vários tipos de decisões que podem ser enviadas por e-mail, por carta ou disponíveis no portal online da universidade, né? Então, você vai receber a sua decisão ali e com a decisão, normalmente, se você foi aceito, você vai ter ali, né, o prazo e o valor do seu depósito para garantir a sua vaga, garantir a sua matrícula. Então, você pode ser aceito, né? Então, ali, aceito fala por si só. Você já estar liberado para se matricular e iniciar no próximo semestre. Você pode ter uma decisão adiada. É quando você não é aceito, mas também não é negado, né? É, se você aplicou na modalidade de admissão ou decisão antecipada, você pode ser adiado e daí o que vai acontecer é praticamente você vai estar ali numa lista de espera. E você pode, então, ser considerado no processo regular, tá? Então, assim, o adiado é isso. Você, basicamente, é como se fosse uma lista de espera. Você tem também você pode ser negado, né? Que fala por si, você não foi aceito. E aí, provavelmente, se você tem perguntas, você pode muito bem ligar para a universidade, escrever um e-mail, perguntar quais foram os critérios, né? O que que você pode fazer, se tem como aplicar de novo. E mais uma vez, daí você tem por fim, a lista de espera, que é onde você não foi aceito e pode não ser aceito, dependendo da lista de espera. Então, isso ali é onde você está é, esperando para saber se realmente vai aparecer uma vaga ou não para você ser aceito, né? Então, só mais uma vez para clarificar, a decisão de adiado é quando você aplica com admissão ou decisão antecipada, e daí praticamente a sua aplicação, então, ela é reavaliada e considerada no processo seletivo para você, então, ser aceito ou negado. Quando você recebe uma decisão de lista de espera, às vezes isso pode ser lista de espera para o curso específico que você aplicou. Então, pode ser que nessa decisão, né, existe o parâmetro de você decidir outro curso e você ter uma vaga na universidade, ou simplesmente ter uma lista de espera para aquele curso, ou uma lista de espera para a faculdade em geral, onde você então vai esperar, né, para saber se vai ter uma vaga para você ou não, baseado na lista de espera e no número de pessoas que estão na sua frente. É, Importante notar também que algumas universidades vão dar essa informação para você, vão falar, olha, tem tantas pessoas na sua frente, né, você tem tantos candidatos. Outras universidades não vão fazer isso e né, e vão simplesmente te manter informado sobre o andamento da lista de espera. E aí cabe a você também, se você estiver interessado, se essa é uma das suas universidades, né, no topo da sua lista, você pode entrar em contato com eles para saber mais informação. Junto com a sua decisão, né, de admissão, o próximo passo é os seus custos, obviamente, e, né, falar um pouco sobre como funciona a viabilidade econômica
aí vamos conversar um pouco sobre, né, o fator econômico do ensino superior. Então, quanto custa para frequentar, quais são os formulários de auxílio financeiro, o auxílio baseado em necessidade versus mérito, etc, né? E os prazos. Mais uma vez, vamos falar de prazos aí, é importante você anotar os prazos, porque cada instituição tem prazos diferentes. E é importante que você, durante o seu processo de admissão, você também já comece a procurar as bolsas de estudo privadas, bolsas que são oferecidas, né, na própria universidade que você aplicou, etc. Então, isso também deve fazer parte daquele processo ali, onde, até antes disso, né, quando, como a gente falou lá na frente, isso também deve ser ou pode ser um critério de quando você está formulando a sua lista de universidades possíveis, é também considerar, né, a viabilidade econômica é, daquela instituição. Então, como é que você vai fazer isso? Toda universidade tem uma calculadora, chamada calculadora do valor líquido. Ela ou Net Price Calculator, né? A gente tem uma imagem aí na tela da UMass Boston, para você ter uma ideia de como funciona. Essa ferramenta, ela está disponível no site de cada universidade. Todas elas são obrigadas a ter, eh, e no máximo 3 cliques da primeira página da universidade. Então, é super fácil de você achar. Você pode usar também o, o, o ícone de busca no site da universidade pa- para encontrar essa calculadora. E aí, ela vai fazer várias perguntas sobre a situação financeira da família e a vida acadêmica do aluno, e vai te dar ali uma estimativa pessoal a anuidade líquida da instituição. Então, vai te mostrar ali mais ou menos o que que vai custar, né? E aí também vai te dar uma ideia do quanto de auxílio financeiro federal e institucional você está disponível para esse aluno, baseado, né, nas informações que foram colocadas ali. Então, é muito importante que você coloque a informação mais precisa possível quando você usar essas calculadoras, porque ela vai te dar a informação baseado na informação que você colocou ali. Então, não adianta nada você mentir, né, ou enfeitar as suas notas, por exemplo, ou enfim, né, modificar a sua situação financeira, porque essa calculadora, ela é toda baseada, né, é uma estimativa, não é nada garantido, mas é uma estimativa baseada na informação que você coloca. Então, quanto mais precisa é a informação que você coloca, melhor vai ser a informação que essa calculadora vai te dar. Mas ela vai te dar uma ideia bem clara, assim, né, uma estimativa bem clara de quanto vai custar os seus estudos nessa faculdade particular e quanto pode ter disponível, né, de assistência financeira institucional. E também dá para calcular o auxílio por mérito. Então, mais uma vez ali, né, vai dar uma calculada, uma estimativa do que você pode, então, receber de bolsas nessa instituição. É, tendo essa ideia, né, você já foi aceito na universidade, o próximo passo é, durante esse processo seletivo, você também vai estar aí solicitando auxílio financeiro. E como é que você faz isso? Existe o FAFSA, né, que é o Free Application for Federal Student Aid, que é a aplicação grátis para auxílio financeiro federal. Então, é um formulário gratuito de auxílio federal para estudantes. Nenhum estudante vai receber auxílio federal sem preencher o FAFSA. Ele é exigido por todas as faculdades e universidades neste país. O formulário do FAFSA, ele vai estar disponível no dia 1º de outubro de 2026. Então, se você, né, vai começar o seu processo seletivo agora neste ano letivo que vem, ah, o próximo passo, depois que você enviar suas aplicações ou durante o processo aí de estar enviando suas aplicações, né, o processo seletivo universitário, você também começa a preencher seu FAFSA. Ele vai sempre buscar a informação do ano anterior, 2 anos para trás, né? Então, por exemplo, para o ano letivo de 2027, 2028, você vai estar enviando a informação da sua renda de 2025, tá? Importante saber desse detalhe. É, e ele vai estar disponível, né, mais uma vez, no dia 1º de outubro. Normalmente é disponível no dia 1º de outubro. Se você precisa de mais informação de como preencher o FAFSA ou quiser mais detalhes específicos do FAFSA, a gente também tem aqui no MIFA um outro webinar que fala só disso, né? Só de auxílio financeiro e pode te dar mais informações específicas.
Você também vai ter algumas universidades que vão exigir o CSS Profile, né? Então, é exigido por aproximadamente 200 instituições é, e agências de bolsa de estudo. Então, ele também vai estar disponível no dia 1º de outubro, vai fazer perguntas da renda de 2025 também, mas aí é outro formulário que talvez você tenha que preencher, dependendo de qual instituição você está se candidatando. É, e também a, né, candidatura de auxílio financeiro para instituições específicas, ou às vezes instituições têm seus próprios processos, então é importante que você visite a página de auxílio financeiro de cada universidade que você está se candidatando para saber se tem ali algum prazo, né, se tem alguma outra aplicação que você precisa fazer, que é diretamente com eles, enfim. É importante também você se organizar, usar a sua planilha para anotar isso também e anotar esses prazos. Então, chegamos à parte talvez mais importante, ou pelo menos uma das partes mais importantes para os nossos pais, que é como custear o ensino superior aqui em Massachusetts. Então, para você se candidatar ao auxílio financeiro no estado de Massachusetts, você tem que preencher o seu FAFSA até dia 1º de maio. Se você preenche até o dia 1º de maio, você vai ter aí o melhor acesso a, né, auxílio disponível aqui no estado. Então, você vai nesse website que a gente tem aqui na tela, mass.gov/go-higher, para ter mais informações. Você também tem outras opções né, de recursos aqui se você é um candidato de Massachusetts, está se candidatando para universidades públicas, federais, aqui no estado você tem esses outros recursos, essas outras opções aqui que a gente tem na tela. Então, você tem o Mass Educate, que é um community college totalmente gratuito, né? São cursos, taxas e até um subsídio para livros disponível para todos os alunos. Então, se você talvez aí está buscando um jeito de custear seus estudos, né, de uma forma mais acessível, ou talvez se você já tem planos de começar num community college, fazer um community college e depois transferir, ou simplesmente fazer um curso em community college, saiba que tem o Message Key disponível, né, que paga todos os estudos e ainda talvez tenha aí um subsídio para livros disponíveis. Você tem o Mass Reconnect, que é community college grátis para adultos com mais de 25 anos de idade. Então, talvez você já se formou do high school há muito tempo e está, né, tá aí pensando em regressar aos estudos, ou finalmente, né, tem a oportunidade agora de fazer o estudo universitário, você tem então essa opção do Mass Reconnect, que é o Community College grátis para alunos acima dos 25 anos de idade. Então, você pode entrar em contato direto com o Community College para saber mais informações, né, e o processo. Você tem também a expansão do Mass Grant Plus, que são cursos e taxas gratuitos ou com valor reduzido para alunos de baixa renda, né, baixa e média renda, e também aí existe um potencial de subsídio para os seus livros, então um dinheiro a mais para os livros, né? E isso vai depender das informações que tem lá no seu FAFSA, né? Então, o FAFSA é o formulário principal que você vai preencher e com a informação da sua situação financeira, né, da família e do aluno, aí você vai ter acesso a esses recursos. Você tem também a lei de equidade dos valores dos cursos. Então, isso é especificamente para alunos com status imigratório irregular, né? Você pode, ainda assim, no estado de Massachusetts, receber ajuda do estado para pagar os valores, do curso. Esse recurso é válido especificamente para alunos com status regular e migratório aqui em Massachusetts que estão buscando fazer faculdade em Massachusetts, tá? Só para deixar claro. Mas você pode ir aí na página do mass.edu/tuition equity para saber mais informação. Isso é um programa excelente que já vem, né, já existe há alguns anos para aí facilitar o acesso aos estudos para os alunos que têm, né, que não têm status migratório. Você tem também o Mass Transfer, que é um programa de transferência que vai ali facilitar, né, o processo de transferência de um community college para uma universidade de 4 anos, que se torna mais acessível em algumas vezes, né, mais, mais acessível e com custo melhor. E também temos o programa de redução do valor do curso, que é uma redução do valor dos cursos fora do estado em instituições que fazem parte da Nova Inglaterra para alguns programas. Então, esse programa de redução do valor do curso, ele é específico para alunos
que são no estado de Massachusetts, mas que nenhuma das escolas do estado oferecem aquele curso que você quer. Então, digamos que você quer fazer um curso, se você quer cursar, digamos, engenharia mecânica, não sei. É só um exemplo, tá? E nenhuma faculdade que você olhou dentro do estado de Massachusetts oferece esse curso. Então, você vai ter que ir para o Maine ou New Hampshire fazer esse curso. Como o Estado não oferece isso em nenhuma das suas escolas públicas, então você tem aí a opção, né, talvez essa opção de aplicar para essa redução do valor do curso. Para você saber quais são os cursos que fazem parte disso, né, que você pode então usar esse recurso, você tem que visitar esse site que está aí, é, para saber mais informações, saber quais os cursos é, são disponíveis em cada estado. E aí, por final, também visite o website do MIFA para saber mais informação de como custear seus ensinos. A gente tem um webinar inteiro sobre isso, e é só visitar. Oh, Andrea, I might have to break for a second. Be- Então tá. Então agora a gente já falou sobre sua aplicação, sobre como pagar os seus estudos, o processo seletivo, as decisões e tudo mais. Mas tudo isso aconteceu e você ainda está na escola, né? Se você é seu último ano, se é seu senior year. Então a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre como manter seu foco no último ano de ensino médio, né? No seu último ano de high school. Que é você, então, como a gente falou aqui no inverno, né? Ali no começo de outubro para frente, você tá naquele processo de enviar suas candidaturas, né? Aplicar para as bolsas, enviar seus boletins de notas no meio de ano, etc. Então, ali na primavera, né? Quando você já começou a receber suas ofertas de admissão. É um momento de você assistir, como eu já falei, os outros webinars disponíveis aqui do MIFA, né? O webinar de Financial Aid, ou de auxílio financeiro, o outro sobre as contas, participar de programas de visita da faculdade, né? Então, assim, o próximo passo depois que você foi aceito é visitar né, normalmente chama Welcome Day, no Student Day, ou algo parecido. A universidade que você foi aceito vai te falar sobre esses eventos, mas é uma oportunidade muito bacana de você visitar a universidade junto com outros alunos que foram aceitos junto com você. Então, para você entender quem vão ser meus colegas de classe, né? Ter aquela última visita para saber mesmo se é aquilo que você estava buscando, se faz sentido para você essa universidade, essa faculdade. E faz é uma oportunidade também para você conhecer professores, saber mais sobre o seu curso, saber mais sobre o que está disponível naquela universidade para você, né? Então, ali no seu último ano, nos últimos meses do seu último ano de high school, é a hora que tudo isso está acontecendo. Então, é um jeito de você se manter focado para terminar, né, com chave de ouro. E aí, normalmente, lá pelo 1º de maio, é a data não oficial de você escolher uma faculdade, né? Então, até lá você já fez todas as suas visitas, já entendeu melhor sobre auxílio financeiro, entendeu melhor o que cada universidade está te oferecendo e o que faz sentido para você e sua família financeiramente, né? Para então você fazer essa decisão antes de acabar seu ano, seu último ano. Voltando um pouco para quem está no início desse processo, né? Então, assim, no verão do seu junior year, antes de você virar senior. É aí que é a oportunidade de você fazer toda essa pesquisa que a gente falou no começo dessa apresentação, visitar as escolas, pedir suas cartas de recomendação, fazer os seus testes e começar a escrever sua redação. Então, tudo isso está acontecendo durante o verão, durante as férias, antes de você começar o seu último ano, começar seu senior year. Quando você começa o seu senior year, você já vem refazendo as provas, né, de SAT ou ACT, se você precisa refazer. É o momento de você pegar suas cartas de recomendação, porque você já pediu elas lá no verão, antes mesmo de entrar nas férias, você pediu para os professores, né, ou quem está escrevendo as suas cartas. É a hora de você finalizar a sua redação, tá? Não é começar a redação, é finalizar. Assistir o webinar, né, sobre Financial Aid, que é o primeiro webinar na série sobre sua noção básica de auxílio financeiro. Você vai, então, começar todo aquele processo que a gente falou agora, de preencher suas aplicações, né, os formulários de admissão e fazer seu FAFSA, o CSS Profile, se for necessário. Então, né, é importante que você aí entenda o que você deve estar fazendo dependendo aonde você está nessa etapa, tá? E se você precisar de um cronograma mais extensivo, você pode visitar aí o nosso site, né, da MIFA, o College Admissions and Financial Aid Timeline, que é um cronograma bem compreensivo
né, o que que você deve fazer dependendo aí aonde você está na sua carreira da high school. E daí a gente quer falar também um pouquinho sobre o MIFA Pathway, que é uma ferramenta gratuita, tá? De planejamento universitário e de carreira aberta a todos. Então, qualquer pessoa pode usar. Entre muitos recursos que são oferecidos no MIFA Pathway, eles incluem, né, estão aí avaliação de habilidades e interesse. Então, para você entender que eu posso estudar? Qual é o curso que eu posso buscar? O que está disponível para mim, né? Explorar carreiras, mais uma vez, né? Explorar aí o que que você pode. Quais são as carreiras, né, disponíveis, dependendo do. Se eu tiver este diploma, se eu buscar esse curso na faculdade, quais são né, as possibilidades de carreira? Buscar apoio em instituições acadêmicas baseado aí nos seus interesses, né? No que você está buscando, informações sobre auxílio financeiro e as bolsas de estudo e também ter um portfólio digital personalizado que você pode criar. Então a gente recomenda que você use essa ferramenta, que mais uma vez é de graça, né, gratuita, que te ajuda nesse processo de fazer uma busca, de avaliar as universidades, baseado no seu critério, o que você está procurando. Então você pode visitar aí o mifapathway.org para começar todo esse processo e usar essa ferramenta gratuita. Então, muito obrigada por chegar até aqui, né? Então, o que que você pode fazer agora? A gente sabe que é muita informação que você recebeu aqui. O que que você pode, então, começar a fazer? A gente recomenda que você se inscreva nos próximos webinars da MIFA. Você pode ir ali no mifa.org/webinars para saber o que que tem disponível. Temos várias opções em português aí para você. Você pode pesquisar as instituições acadêmicas, você já pode começar esse processo de pesquisa. E você pode também já começar, né, durante essa pesquisa, começar a sua lista de instituições acadêmicas. Você pode usar a planilha grátis da MIFA, né, fazer aquela sua lista baseada nos três critérios que a gente falou e já começar todo esse processo agora que você depois de sentar aqui com a gente, você tem toda a informação necessária para você começar, dar início a esse processo. A gente também pede, né, que você conecte com a gente nas redes sociais, você tem aí todas as redes da MIFA, você pode assistir, vários recursos aí no nosso canal do YouTube, a gente tem um podcast também, pode seguir a gente no LinkedIn, enfim, você pode conectar com a MIFA de várias maneiras. E se você continua tendo dúvidas depois desse webinar, né, ou se dúvidas surgirem mais tarde, você pode, então, ligar para essa linha do MIFA, essa linha é gratuita. O nosso telefone é manuseado por conselheiros, né, treinados para responder todas as perguntas. Você vai ter acesso a pessoas que falam a sua língua. Você pode também mandar um e-mail. Então, você tem aí nosso e-mail, nosso telefone. Disponível a todo momento para você para responder suas perguntas. E mais uma vez, muito obrigado. Esperamos que tenha sido valioso este webinar, que você aprendeu bastante. E esperamos também que você assista os próximos e desejamos uma ótima sorte aí no seu processo de admissão. Obrigada.